Existe uma profissão que a gente só percebe da importância dela quando ela falta. Só neste momento. Porque quando tudo está acontecendo, normalmente ninguém lembra, ninguém vai em um evento e fala: nossa, que bacana que foi esse momento. Não. Ninguém conhece melhor do que um bastidor de evento do que a galera que cuida do gerador de energia. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Maldonado, ele que trabalha, que é proprietário da Energy Geradores aqui na cidade de São José do Rio Preto, junto com o Fabiano, e eles já socorreram muitos e muitos eventos, shows, hotéis, aeroportos, bufês infantis, cabeleireiros. Imagina cabeleireiro, você está com a agenda lotada naquele dia, tem formatura e de repente a energia acaba. E aí? E aí o que fazer? É neste momento que o gerador é lembrado. Hoje nós teremos a honra e a grande oportunidade de ouvir histórias cabeludas, de bastidores, da falta de energia no evento. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Dani, obrigado, uma alegria ser lembrado por você. Já abro dizendo que a gente é muito grato pela oportunidade que você sempre nos deu, né? Ter a Energy vinculada a Dani Colino, para nós já é uma grife. E haja perrengue, né? Festa sem gerador, nem pensar. Me explica, hoje, quantos geradores de energia vocês têm hoje na Energy? Como é que funciona? Nós temos dentro da empresa alguns segmentos, tá? Para evento, a gente já deixa kits prontos, que são geradores que ficam com cabo. Eu costumo dizer, todo mundo fala assim, a tua empresa ela aluga gerador? Não, a minha empresa ela presta um serviço de energia temporária. Porque alugar gerador, eu tenho até um cliente, que hoje é um grande amigo pessoal, que ele narra uma experiência, que eu vou falar mais para frente em detalhes para você, que ele alugou um gerador uma vez e a empresa chegou lá e deixou o gerador e virou as costas e foi embora. Ele falou, e aí? Não, tem cabo, tem que ligar, você tem que ter o eletricista. Não, mas não é meu ramo. Não, mas você alugou um gerador. Então, assim, alugar um gerador... Meu Deus, não, eu estou imaginando a cena, né? tá? Então, assim, a gente faz uma prestação de serviço. Então, a gente não quer trazer o problema, e sim a solução para o cliente, né? Trazer a luz. Exato. Então, dentro desse conceito, a Energy ela tem alguns geradores que são contratos mensais fixos para alguns clientes, que aí é um segmento um pouco diferente do nosso, que nós vamos tratar mais a fundo. Mas para evento, hoje nós estamos com 14 geradores com esse olhar de locação temporária, não necessariamente emergencial, porque emergencial geralmente é um risco, né? A gente faz, só que demanda mão de obra, principalmente de sábado, que é... A grande maioria dos eventos, né? Dificilmente você vai encontrar a gente parado. Então não deixa para alugar de última hora. Não, eu já tive oportunidades de procurar vocês para eventos meus e vocês não tinham nenhum gerador. Exato. Meu Deus. Exato. Bem, o que eu gostaria de saber? Primeira coisa, a noiva, a pessoa que vai fazer um evento, uma mãe de debutante, por qualquer razão, ela entrou em contato diretamente com a Energy. Ela vai fazer o evento, seja onde for, numa casa de festas, na casa dela, enfim. Ela ouviu dizer que é bom ter gerador. Sim. Ela entra em contato com vocês. Achou, pesquisou, encontrou vocês. Quais são as perguntas que vocês têm que saber, têm que fazer e saber para indicar o melhor? E elas muitas vezes não entendem. Mas, Dani, como assim vai trabalhar offline? Como é que é isso? Em stand-by? Como que funciona isso? Então, e Dani, eu vou fazer um show, mas nem pensar, eles não querem stand-by. Nós temos que trabalhar com o gerador ligado permanentemente.
Então, essas perguntas para aquela pessoa que vai contratar direto para vocês. Ou seja, de uma maneira, com uma linguagem mais popular, para que todo mundo que esteja nos assistindo, porque gerador é essencial em um evento, independente do tamanho dele, eu sempre bato nessa tecla. Mas a pessoa está te ligando, é uma pessoa que não está ligando através do som dela, nem da cerimonialista. Como que vocês explicam isso para que a pessoa consiga entender? Primeiro ponto, né? É saber o local. Se for um evento em buffet que a gente já está acostumado a fazer, fica mais fácil de explicar, porque eu já sei qual é o gerador que atende, como funciona a casa e tudo mais. Evento, às vezes acontece muito falando de casamento, 15 anos, eu vou fazer na minha fazenda, mas não cai energia lá. Mas alguém falou, então eu queria saber e tudo mais. A gente precisa primeiro entender, porque não cai energia lá, porque é a rotina da fazenda. A hora que você pendurar uma cozinha, som, iluminação, painel de LED, aquilo pode dar uma sobrecarga. Então, primeiro ponto é entender como é essa demanda. A carga aguenta? Se a carga aguenta, aí nós vamos olhar só a questão E de... como que a noiva, que não tem cerimonialista, enfim, tá indo sozinha, como é que ela sabe a carga que suporta? O que eu peço sempre? Eu prefiro mandar um técnico nosso e fazer uma visita técnica. Eu vou mandar alguém aí para ver. Melhor. Sem custo nenhum. A gente vai lá, olha e te apresenta a solução. Porque existe um exemplo. A pessoa não sabe, de repente tem 2 entradas de energia. Não, olha, é um disjuntor aqui de 100 amperes só, e a hora que você chega lá tem um outro que alimenta uma outra parte que também vai ter evento lá. Quer dizer, então o ideal é isso. É o que a Entendi. gente Fazer uma faz. visita técnica. Se tiver tempo para isso, né? Porque às vezes acontece quando a tragédia já foi... Ligar. Tá oscilando, tá caindo, manda um gerador para mim, pelo amor de Deus, rápido, rápido. E aí também a necessidade de você ter uma equipe boa, né? Mandar um técnico lá que resolva. Monta no caminhão aqui, vai para lá e resolve. Porque às vezes você se depara com situações assustadoras. Então, assim, ligou para o Fabiano, ligou para a gente. Nós vamos mandar um técnico para ver. Ou, se a pessoa tem um mínimo de noção, vou te mandar uma foto do nosso disjuntor geral. Você olha, vê o que é, já Tá. explica. Caminhão, onde pode parar? Para perto, para longe. É uma característica nossa. A gente nunca deixa gerador nosso sozinho. Sempre fica um operador de plantão. A gente não vai ligar o gerador. Então, é um funcionário que vai. No mínimo, um funcionário acompanhando a máquina. Ele vai fazer a instalação, ele vai manusear o equipamento. De repente você vai perguntar assim para mim, Maldonado, mas isso é a regra do mercado? Não. É a nossa forma de trabalhar. Eu tenho amigos que têm locadora em outras cidades e ele fala assim para mim, cara, você é maluco. Eu tenho 50 máquinas e tenho metade dos teus funcionários. Só que é um outro perfil de locação. Ele loca por mês, que você entrega o gerador na empresa lá e tem gente que vai manusear. O nosso negócio, você imagina um casamento, você virar para o pai da noiva, olha, estou deixando o gerador aqui, tá tudo certo, se cair energia você corre lá, desliga um disjuntor, parte o gerador, liga. E outra coisa, né? Um erro nesse processo é um dano irreversível. Coloca vidas em risco e equipamentos em risco. Acaba com tudo. Então, assim, quanto mais imperceptível for esse tema, melhor. Mas ele precisa ser olhado, porque se você não tiver, você destrói. Porque é um negócio que você não refaz, né? Pô, deu errado, vamos marcar para amanhã. Até porque não é somente se acabar a energia por qualquer razão. Eu já tive casos de um caminhão teve um acidente, né? E ele bateu no poste. Sim. E esse poste Muito ligava... É muito comum? Muito comum, muito comum. Outro dia a gente atendeu uma sorveteria que uma caminhonete bateu a 150 metros, foi puxando os postes e acabou a energia. E ali era um caso que, além de tudo, fora ele perder o faturamento dele num dia de pico, o estoque, né? Então, e aí até montar esses postes, troca todos os postes que quebraram, transformador, foram 2 dias.
Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, né? Ah, Uma queda de energia, uma chuva forte, um acidente, animal que entra ah. quando está muito frio. Tem um cliente nosso que tem uma incidência de gambá. O gambá vai buscar onde é quente. Aí ele vai no quadro de distribuição e fecha curto. Morre lá eletrocutado e Ai, meu derruba tudo. Eles já Deus. colocaram grade, o gambá não sei o Dá quê. Então, assim, conta. não existe. Posso até te falar em números, assim, quando a gente fala em casamento, em aniversário, o custo de um gerador representa menos de 1% do que a Sim, pessoa gasta na festa. sim, Você sim. sabe muito Eu bem sei disso. muito bem disso. Mas você acredita? Bem, certamente acredita. Uma vez eu não me recordo mesmo, porque senão eu falaria. Eu fui fazer um evento numa cidade, não foi aqui em São José do Rio Preto, foi numa cidade, até longe daqui. Na reunião de alinhamento, eu falei, gerador de energia. Por quê? Eu faço as reuniões com os noivos, ou no escritório, ou virtualmente, e eu sempre falo, então, Dani, isso a gente vai resolver no local. Ok, então no alinhamento, que é 15, 20 dias antes, no local. E o gerador? O dono do espaço se precipitou e falou, aqui nunca acabou energia. Então, assim, parecia que eu estava falando um absurdo. Aí o noivo falou para mim, Dani, o que é que você acha? Eu fui buscar você lá em São José do Rio Preto porque eu confio em você. Aí eu falei, tenha gerador. Tenha gerador. Era uma festa com mais de 250 convidados, era uma festa com muita fritura, e você vai poder confirmar isso. Era boteco e aquelas fritadeiras, né? Sim, Elas consomem. Eu queria, inclusive, entender quais são os aparelhos que consomem mais, tá? sim. E eu sei que era estilo boteco. Então, a gente tinham várias fritadeiras ali para fazer bolinho disso, enfim, todo aqueles trem lá de boteco que é maravilhoso, diga-se de passagem. Contratou o gerador. Se eu estiver errada, me fala. Eu lembro que tinha o buffet e ao lado tinha um buffet infantil. Mas não era do mesmo proprietário, Ah, mas tinha um buffet infantil. Nós estávamos nesse evento do casamento, nós estávamos com o gerador, mas estava em stand-by e estourou. É a banana que fala? sim, caiu a banana. Caiu! Caiu! Não, não, o dono chegou a falar para mim, isso aí, tá vendo? Fica atraindo coisa. Gente do céu! Não, é o absurdo. Entramos com o gerador, não é CPFL, enfim, a empresa lá que ia resolver demorou 4 horas. Ao lado, nós estávamos com um buffet infantil que também aconteceu lá, também ficou sem energia. Só que a energia do nosso gerador, eles conseguiu segurar a festa do meu casamento. Eu vi aquelas crianças chorando, indo embora. Gente, Dani, eu já vivi cada é situação que isso é que eu quero assustadora. saber, é isso que eu quero que você me conte. É isso que nós estamos preparados aqui para ouvir. Conte tudo, não esconda nada, sem véu na língua. Ó, eu já vivi situações, assim, variadas. Teve uma cliente em José Bonifácio, que essa foi sensacional, que vai muito próximo ao que você disse. Ela fechou um local lá, uma chácara, para fazer o casamento dela, e o dono da chácara falou que, olha, porque ela comentou que me conhecia e gerador, eu jogar dinheiro fora. Se você quiser jogar dinheiro fora, você joga dinheiro fora. Não precisa. Ela me ligou, tal, Jogar explicou, dinheiro fora. não precisa, tal, mas olha, por garantia, porque eu já vi você contar, eu já vi você falar, fechou. Colocamos um gerador, tal. Não deu meia hora de festa, acabou a energia, o gerador entrou. Ela me mandou uma foto no fim da noite, porque não voltou, tocou a festa full time no gerador. No fim da noite, ela e o noivo foram pro caminhão e fizeram uma selfie. Tô te mandando o herói da noite. Meu Esse foi o herói da Deus, noite. meu Então, assim, Deus.
É uma loucura, é uma insanidade não colocar gerador. Eu percebo que isso está mudando, tá? Sim, graças a É, Deus, e a tantas coisas absurdas que já aconteceram. E aí também, eu já tive situação, não, mas aqui a gente tem gerador. Aí, aonde? Aí você vai ver, tem um negocinho desse tamanho, que suporta no máximo o quê? Nem sei se suporta a cozinha toda, dependendo do não, que a for cozinha usar. é um dos vilões, né? Dependendo. Então, assim, tem isso também. Então, tem alguns locais que falam que tem gerador. Isso não quer dizer que esses geradores, caso tenhamos um problema de queda de energia, por qualquer razão, que esse gerador que a casa tem, que ele vai suportar e vai manter a festa inteira. E isso, às vezes, é muito difícil para o cliente entender. A nossa situação é bem delicada em relação a isso, porque às vezes tem esses locais não explicam para o cliente. Não, fala assim, não, tem gerador, aqui tem gerador de Tem energia. gerador, exato. Pronto. Exato. E tem gerador para tocar a luz do salão, tem gerador para tocar eventualmente a cozinha, mas você vai colocar uma música ao vivo, você climatizou uma área externa, isso está pendurado na rede. Cara, se cair, não vai, o gerador não toca. E aí, na hora que você descobrir isso, aí você vai descobrir da pior maneira possível, né? Que é a hora que não vai dar conta. E aí, como fica? Dani, teve uma noiva que esse dia eu falei, meu Deus do céu, essa moça me ligou. Porque assim, quando dá um problema numa festa que não tem gerador, meu telefone e o do Fabiano, que o meu fica na internet e o Fabiano tem muito contato com as cerimonialistas e tal, né? O telefone começa a tocar. Aí é uma ligação atrás da outra em cima do mesmo assunto. Porque todo mundo quer ajudar. Meu Deus, pega na internet, vê aí, não sei o quê, papapá. Não tenho, tô com tudo locado. Não tenho. Esse dia eu tava com a minha família jantando, era um sábado à noite. Começou a me ligar, 1, 2, 3, 4. E num dado momento ligou uma moça chorando. Moço, pelo amor de Deus, eu sou a noiva, Meu não sei o Deus. quê. Falei, moça, eu não tenho o que fazer. Meu Eu não Deus. tenho o que Ai, eu não fazer. dou conta. Então, assim, é uma Agora, quando se tem uma cerimonialista que trabalha decentemente, a gente já fica mais tranquilo, porque a cerimonialista já vai indicar, Faz parte né? do checklist. E- Foto, filmagem, decoração, bartender, doces, gerador. Faz não é? parte do checklist. Então, assim, é uma cliente da Dani. A gente sabe que a Dani vai indicar gerador. E até o perfil do cliente já é um cliente que não quer correr risco, senão ele não teria contratado você. Né? Porque tem outras opções mais baratas, ou faz 100, ou faz com o parente. Então, assim, a gente já fala, bom, o conceito do contratante é não correr risco. Agora, tem loucura. Por exemplo, eu estava com uma festa fechada, um casamento numa fazenda, lindo, um casamento que ia ser gigante, foi, na verdade. Semanas antes, a cerimonialista me ligou e falou, Rodrigo, o vizinho de fazenda do pai da noiva falou que tem gerador, pediu para dispensar, que não precisa. Sem problema. Mas foi verificado, ele é um cara bem truculento, falou que não precisa, que já está gastando muito, que o vizinho vai emprestar o gerador, blá, blá, tá bom. Chegou no dia de manhã do casamento, por algum motivo eles foram fazer alguma coisa lá e derrubou energia, entra o gerador até que resolva. O gerador não entrou, era um gerador de fazenda que estava jogado, parado. Então, assim, não é por mal, a pessoa não tem noção. Não. Sabe? Aí me ligaram, deu certo de eu ter ainda gerador, eu consegui mandar gerador para lá, e aí o pai da noiva depois me ligou e falou assim, nossa, rapaz, você salvou minha família, hein? Que minha mulher ia me matar, porque eu que tirei o cero, aquela conversa, né? Então, assim, cara, não, eu não tô puxando pro meu lado, é meio óbvio, né? Eu já vi festa que eles colocaram carro, acabou a energia, não tinha gerador. O cara me mandou foto em chácara, Entendi. que era Tudo ligado, era um varandão, farol. vira os carros. Meu Deus, é o sonho da vida da pessoa, um negócio que você não... Então, assim, tá mudando isso, tá? Quando a gente olha para São Paulo, por exemplo, essa realidade, não existe nada sem gerador, zero.
Rio Preto ainda tem gente que arrisca, mas está diminuindo. Está Tá. diminuindo. Questão de igreja. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Nós não temos, realmente, eu não tenho o hábito de pedir gerador para a igreja. Olha que coisa. Acabei de pensar nisso agora, inclusive. Mas já aconteceu comigo. Já atendemos Aconteceu muito. que todo o quarteirão ficou sem energia. Foi no momento que a noiva ia sair. Eu já tinha dado o ok para o som, música da saída. E aí, acenei para a noiva começar a caminhar junto com o marido, acabou tudo. Pum! Aquele breu. Aí eu falei, bem, vamos lá. Falei para todo mundo, falei, gente, seguinte, não é isso que vai tirar o brilho e a felicidade desse casal. Então, preciso da ajuda de vocês para fazer uma saída linda para essa noiva. Porque naquele momento, se fosse antes de começar, mas já tinha acontecido o casamento. E ela estava com a noiva saindo. Sim. Pedi para que todo mundo ligasse a luz do celular e ela saiu com muitos aplausos. Mas teve uma vez que eu estava numa chácara e também acabou o gerador. Eu me machuquei porque eu fui pro meu carro e falei, eu preciso de uma lanterna. E eu caí da escada. Um breu, caí da escada. Eu lembro que meu pé ficou bem inchado, porque eu queria minha lanterna, né? E foi esse caso. O local tem gerador, mas e aí? Quem liga? Tem que ligar pro eletricista. Não. Então, assim, a gente aprende. Isso foi bem no começo da minha carreira, né? A gente aprende assim. Hoje, não, o gerador tem que ter. Tem que ter, por favor. Quando eu ainda, de vez em quando, ouço, olha, a gente vai arriscar. Não é época de chuva. A gente vai arriscar. Eu só digo isso. Conte risco de vocês. A minha obrigação é alertar. Mas eu não posso contratar por vocês. Mas eu fico tensa a festa toda. E é o nome, né? É o teu nome também Sim, que está envolvido, né? sim. Olha, Nossa, acabou a festa por falta de energia. Nossa, quem que estava? Nossa, ela não orientou? Ninguém sabe dos bastidores como foi feito, né? Não, foi falado, eles que não quiseram. Mas assim, quando você conversa e explica isso, olha o que você está gastando. Sim. Não é? Então, assim, eu acho que tudo é fundamental. Porém, economiza, então. Se você não tem a grana toda para fazer tudo do seu jeito, economiza diminuindo alguma coisa, mas não tira o backup. Porque se você tirar esse backup da tua festa, acabou tua festa. Diminui algo na decoração, diminui algo, sei lá, aonde. E é algo muito pequeno. É pequeno, não representa 1% do investimento. Então, assim, qualquer pessoa esclarecida, agora, a pessoa às vezes nem se atenta a isso, né? Então, precisa realmente de uma conscientização para que a pessoa olhe e fale assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí vai colocar. Eu brinco que é igual um convênio médico, né? Tomara que você não use. Seguro é o seguro do carro, gente. Mas se precisar usar, que bom que você tem. Nossa, tem, usou, tá tudo bem. E quando nessa visita técnica, você vai em algum lugar que você nunca foi, e aí chega lá, os fios, aquela instalação assustadora. Como é que... Porque tem isso também. Tem. Como é que funciona isso? Quais são as preocupações que os proprietários de locais de eventos devem ter para poder receber um gerador? O ideal, eu vou te falar o cenário ideal e depois vou te narrar o real, tá? Tá. O ideal, qualquer um que me ligar, que vai fazer ou para mim, ou para o Fabiano, que vai fazer um espaço de evento, nós vamos gratuitamente lá e explicar para ele, cara, faz isso, e deixa uma saída aqui que vai facilitar a sua vida, a minha, fica mais seguro. Você conta nos dedos quem já fez isso. Tem alguns parceiros que a gente trabalha há muito tempo, que eles nos chamam. Nós vamos fazer uma reforma aqui e tal, o que você aconselha? Faça isso. No geral, não existe. Exceto as grandes casas que a gente está acostumado a trabalhar, que hoje já tem. Mas cidadezinha pequena, que não é um lugar que está com... é o salão da paróquia. E o cara vai fazer uma baita festa.
Então, dependendo do cenário que a gente se depara, gambiarra de todo jeito, Então, o que a gente faz? Vamos deixar isso como está? E vamos colocar um gerador em funcionamento. aí E você trabalha... vai fazer toda a parte da sua festa, você vai ligar na nossa caixa, no nosso gerador, e a gente põe um backup de gerador. Então, um gerador em funcionamento e um gerador stand-by. E vamos esquecer a rede? Não vamos mexer nisso aqui? Entendi. Esse é o cenário mais seguro. Às vezes a Entendi. pessoa... a gente já fez casamento com 5 geradores. Casamento, festa, em casa, em fazenda, são locais que não são pensados para evento. Eu até entendo, teve uma noiva que falou assim para mim, eu fui na visita técnica, não tinha a menor estrutura para fazer o casamento. Ela falou assim, mas a minha mãe casou aqui e eu quero casar aqui também. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu sugeri isso, vamos deixar a estrutura da casa, era uma casa na fazenda, mas muito antigo, uma estrutura... Faz quanto tempo? A gente nem vem mais. Foi no casamento da tua mãe. Sabe, assim? Então, assim, vamos deixar isso como tá? Vamos pôr um gerador em funcionamento e vamos deixar um backup de gerador para casa e para o outro gerador? E dito e feito, a gente colocou o gerador, a gente colocou um gerador de backup, a casa que foi usada só para ela maquiar, cabeleireiro, blá, 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 com a mãe, as madrinhas, acabou a energia da casa. E a gente entrou com o gerador de backup lá. Então, assim, você vai fazer na tua casa, você vai fazer na tua fazenda, não são lugares pensados para evento. E se acabar a energia, não tem prioridade também. É diferente de você pegar uma região que tem um hospital, muito, muito prédio, muita coisa em volta. A própria companhia prioriza o atendimento. Ó, aquele pedaço está sem energia, não precisam correr lá. Bom, você já sabe, fica 5 minutos no escuro. Você imagina uma festa com 200, 300 pessoas, 5 minutos no escuro. Não, É uma eternidade. exatamente. Se 5 minutos parece 1 hora. A gente instrui nosso time, nessa locação stand-by, a ter calma quando acaba a energia. Então, acabou a energia em um evento. O seu técnico está lá. Sim. É isso que a pessoa... que eu gostaria que você explicasse. O gerador está ligado lá no quadro do local, da casa de eventos. Sim. E o seu técnico, ele fica permanentemente dentro do do caminhão. Exato. Acabou. Ele consegue saber antes que alguém vá avisá-lo que acabou a energia. O gerador entra automaticamente. Como é que funciona isso? E aí ele vai trabalhar. E como que é cobrado? É por hora? Porque é o seguinte. O que eu quero que as pessoas entendam. Quando ele está trabalhando em stand-by, é ele ali. Só vai ser acionado se necessitar. Então, você paga e reza para não usar. Mas, se precisar, ele está ali. E a partir do momento que ele começa a ser usado, começa a usar o gerador, será cobrado por hora. Como é que funciona isso? Essa locação, que a gente chama ela de locação stand-by, é exatamente assim. Colocamos o gerador, deixamos ele instalado, operador de plantão no local e o gerador fica desligado. Tá. Abastecido. Fundamental ele estar abastecido, né? Vou abrir um parênteses para te contar essa. A gente, uma vez, nós estávamos em Colina, fazendo uma festa muito grande em Colina, e estava tendo festa do cavalo, estava tendo vários eventos na cidade. A cidade colapsou, a cidade simplesmente apagou. E a gente estava com o gerador em stand-by, o gerador entrou e tudo mais. E um outro pessoal que estava com uma festa acontecendo, ele colocou um gerador, não sei se contratou, se pegou emprestado, o que era, mas ele colocou o gerador lá sem combustível. Porque se precisasse, ele ia correr na cidade rapidinho. Não. Porque nunca acaba, não é? Sei. E Isso nunca aconteceu. O que aconteceu? Os postos de gasolina hoje, as bombas são todas elétricas. Acabou a energia da cidade. Como é que tira combustível do posto de gasolina? Meu Deus. Aí o cara ficou sabendo que tinha um gerador na festa, correu lá, falou, cara, por favor, para o nosso funcionário. Amigo, não dá. Como é que nós vamos tirar diesel do nosso equipamento? A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Não, mas eu tenho o gerador lá, mas eu não abasteci. Então, bom, voltando para a explicação. Meu Deus. Gerador abastecido, operador de plantão no local, caiu a energia.
O que eu vou fazer? O operador vai manualmente, não é algo automático, por uma questão de segurança e porque é algo pontual. Mas como que ele fica sabendo? Ele tá dentro do caminhão. Ele está dentro do caminhão, mas ele tá é um local iluminado, né? Ah. Apagou tudo, você já sabe que está acontecendo alguma Entendi. coisa. Tá. O próprio barulho da festa, a Ah. iluminação onde está e tudo Entendi. mais. Ele já vai fazer a manobra. Derruba o disjuntor do espaço, parte o gerador e parte e entra com o nosso disjuntor e vai alimentar. Isso tudo já foi testado antes. Eu estou simplificando, tá? Tá. Tem toda uma questão técnica aí de checar fase para não deixar. Isso tudo a gente já fez antes. Essa etapa já foi vencida. A gente já sabe exatamente qual é o cenário e se precisar entrar é partir o gerador e entrou o gerador. Aí acontece muito. Não sei se já aconteceu isso com você. A energia volta. É isso que eu ia te perguntar. Como que funciona quando a energia da rua, do espaço, volta? Nós estamos usando já o combustível do gerador. O gerador que está gerando ali, está fazendo a festa acontecer. Exato. Mas aí voltou. E a cliente, não, eu quero que volte a energia da casa, porque eu vou pagar por hora. Exatamente isso. Aí já aconteceu da gente voltar. A gente está ali para fazer a vontade do cliente. Quer que volta para a rede? Vamos voltar para a rede. Volta para a rede, passa um tempo, cai de novo. Então, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu. Já. E o que eu orientei a cliente? Vamos manter no gerador. Toca no gerador. Vamos manter no gerador. Vamos evitar fadiga. Exato. Porque quantas vezes a gente vê oscilação? Esse frio na barriga é desnecessário, pelo amor de né? Deus. Apaga tudo, meu Deus, volta, corre lá, vem, vai. Exatamente. Eu prefiro, se você perguntar a minha opinião, já tá com problema de energia, toca no gerador. Toca no gerador. Não tá tudo bem, aí não. Agora, já teve essa situação, é uma segurança. E aí você inverte o processo. A rede fica de backup. Se for o caso e acontecer, Deus o livre alguma coisa, volta para a rede. Mas agora toca no gerador, vai até o fim. Mas não é sempre assim, tá? Quando você coloca um gerador numa festa, as festas em média têm duração de 7 horas aqui na cidade de São José do Rio Preto e na região. Ele, se precisar utilizá-lo desde o início, full time, certo? Ele suporta às 7 horas, como é que funciona? Tem que ser reabastecido? Não, a gente já dimensiona nesse cenário mais pessimista possível, de precisar usar tudo. Sempre ele está tem preparado para utilizar? Pelo menos 8 horas de gerador você vai ter. Entendi. E qual é o vilão, o aparelho vilão para puxar energia? O que mais puxa a energia? Tem alguns, né? Eu falei certo da fritadeira? Fritadeira, forno. Forno é resistência, né? Tudo com resistência puxa muito. E ar-condicionado. Agora, um problema que acontece muito, festa aberta. Nós estamos agora na época das festas juninas, né? Sim. E aí a pessoa coloca um gerador para tocar a festa junina do condomínio. E contratou 30 barracas. Espetinho, Sim. o algodão não sei daqui, o brinquedinho das crianças, não tem problema nenhum. Aí ele não faz uma estrutura e aí você não sabe exatamente o que está acontecendo com cada um, como é a instalação de cada um. Um negócio desse que tiver mal instalado e fechar um curto, por proteção, o gerador para. Então, também fica esse alerta. Cuidado com quem você contrata. Quando é buffet é diferente, porque já é uma estrutura que está lá e tal. Mas é algo que foi montado, cuidado com gambiarra. Porque se tiver linkado no gerador, o gerador ele tem a proteção dele para não queimar as outras coisas e também não queimar o equipamento. Se ele entende que tem um curto, ele vai desarmar. Até você saber o que aconteceu. Então, assim, pega um eletricista, você vai fazer um evento aberto, contrata um eletricista, que também é uma mão de obra perto do que você está investindo, insignificante. O cara vai, segmenta as barracas tais aqui, puxa esse disjuntor para isso. Tá caindo esse disjuntor, você já tem alguma coisa que está aqui. E protegeu todo o resto e o gerador não parou.
Então você não para a sua festa, você vai parar talvez a barraquinha de sorvete que deu problema. Você já identifica onde está. Então, assim, são dicas que às vezes são economias que não valem a pena. Pelo susto, pela dor de cabeça que pode dar. Então, tem história. Tem cada história que você não E acredita. qual foi sempre que acaba energia, bem, quando a gente está em casa, só assistindo televisão já é um transtorno, não é? Ficamos sem energia, enfim. Mas quantos anos nessa área? Eu comecei em 2003, 23 anos. Nesses 23 anos, é o mesmo tempo que eu tenho de cerimonial. Ah, é? Ah, que top, eu não sabia. É 23 anos. Nesse tempo, qual foi o que você fala? Você sempre em roda de amigos vai lembrar desse caso? É um caso histórico para a empresa. Assim, tem algo que para mim me marcou muito, que foi uma fase muito triste, que foi a época da pandemia, né, para evento. E, por outro lado, eu tive a oportunidade de colocar a empresa para trabalhar em hospitais. Então, para mim, foi a época de maior orgulho que eu tenho, de poder trabalhar com vidas mesmo, né? Tipo assim, meu Deus De do céu. poder ter ajudado naquele momento que estava... Ao mesmo tempo que era muita responsabilidade, eu falo, meu Deus, tem gente entubada aqui. Se acontecer alguma coisa, esse gerador parar... Por outro lado, meu Deus, eu estou conseguindo fazer alguma coisa, né? Foi uma providência também para o meu trabalho, né? A empresa não parou. Você que é de evento, locadora de som, você sabe como foi, né? Então, para mim foi uma providência e, ao mesmo tempo, foi um momento de de sensação de missão cumprida, sabe? De propósito, de você olhar e falar, nossa... diante de toda a tristeza que envolvia, foi algo positivo. Mas fora evento. Agora, casamento, a gratidão, eu já ganhei tanto vinho, tanta caixa de bombom, porque assim, se não acontecer nada, foi um dinheiro jogado fora. Não gerador, não é nem lembrado. né? Não é nem Nossa lembrado. Senhora. Às vezes eu até brinco com o Fabiano. Você olha assim no Instagram, às vezes a pessoa agradece todo mundo. Fulano, fulano, fulano. Ou esqueceram da gente. Não precisou de gerador. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, quando precisa, aí a gente vira a estrela, né? Sim. Aí a gente vira a estrela da festa. E que bom. E tomara que não precise, e se precisar, e é nosso papel, tá? Isso não é meu Deus, não, tá perfeito. Eu falo pro nosso time isso, calma, porque às vezes vai vir um monte de gente correndo. Liga o gerador, liga o gerador. Calma, respira, faça o processo. Existe um processo a ser feito, que é rápido, super rápido, quando se está com o gerador já alocado. Agora, quando não tem, vem para cá, aí até chegar, até fazer a ligação, tem que ter calma. Tem que ter calma. Sim. Calma que agora nós vamos fazer certo, porque se fizer errado, aí queima tudo e aí acaba e aí não arruma mais. Então, assim, nossa, tem histórias de noiva chorando. Essa do Herói da Noite foi muito legal, porque eles tiveram o cuidado de ir lá 4 horas da manhã fazer uma selfie. Me mandou mensagem, depois vieram para Rio Preto, quiseram me entregar um vinho. Eu encontro essa noiva até hoje, de vez em quando, e ela fala assim, toda vez que alguém me pergunta do meu casamento, a primeira indicação é você. Tenha gerador. Não faça sem gerador, não faça sem gerador. Então, assim, tem situações que você olha, coisa pequena, né? E derruba energia, vai lá, põe gerador, não brinca com isso não. Não tem festa, não tem música, a chopeira. Nossa. Agora, tem casos que são emblemáticos para mim de curiosidade. Teve uma vez que uma cliente me ligou e falou assim, eu estou precisando de um gerador de emergência, tal, num condomínio, assim. Falei, no salão de festa? Ela falou, não, na casa. Nós estamos jogando baralho e acabou a energia. E a gente tá muito acirrado o placar, não tem um vencedor, então nós precisamos de um gerador aqui, tá noite, já era noite. Falei, isso deve ser trote, não é possível um negócio desse, né? E aí eu peguei... Para terminar a partida de partida de baralho que eles estavam jogando e tal, não sei o quê. Mandei o gerador, era verdade mesmo. Alugaram o gerador, colocaram lá para eles terminarem de jogar baralho e depois dispensaram o gerador. Então,
Tem de tudo, né? Aí tem gente que faz festa de 500 mil, 1 milhão e não põe gerador. É impressionante. Hoje, os decoradores, eles estão cada vez mais solicitando pontos de luz para realçar ainda mais a decoração. A iluminação começa desde a calçada. A gente fala em festa com 200 pontos, 100 pontos, começa com 100, né? 80, enfim. E eles falam em LED e eles falam de luz quente. Como que funciona isso? Tem aqui, 200 pontos vai puxar muita energia? Não, tem que ser de LED. Como é que funciona isso para a questão de gerador? Isso influencia realmente? Isso influencia, sim, mas quando a gente pensa em buffet, em espaço de evento, primeira coisa que você tem que dimensionar é esse projeto em cima do disjuntor da carga que aquele espaço comporta. Porque eu posso colocar um gerador gigante lá fora, e se a carga, se eu tiver tendo sobrecarga no espaço, no disjuntor geral do espaço, não adianta nada eu ter um gerador lá que atenda, porque passa por esse disjuntor. Ele vai dar problema. A não ser que eu já identifiquei isso antes e eu coloco um gerador e tiro essa carga do espaço. Não ponho na rede, eu ponho direto no gerador. Entendi. Que também já fizemos muito isso. Às vezes tem locais que a gente faz aqui em Rio Preto, fora daqui também, é muita carga, vamos colocar, vai ter banda, alguma banda grande. Eles hoje banda 1, banda 2, DJs, Isso. painéis de LED. Que Aí o que que a gente ouve? Não, mas o LED ele não puxa energia. Não, ele não puxa muita energia, mas ele Entendi. puxa. Tudo que é LED, antigamente, se você é da mesma época que eu, né, 2003, antigamente a iluminação puxava muita energia, muita. Porque não Era existia tudo ponto quente, né? quente. Tanto que, assim, a carga, quando a gente falava de show, a empresa ela nasce em 2003 focada em show, né? E depois a gente foi aumentando e foi abrindo o leque. Quando a gente falava em show, o gerador que ia para o som era muito menor do que o gerador que ia para a luz. A luz demandava uma carga muito maior. Já hoje, a parte de iluminação diminuiu bastante, porque modernizou, tem muito LED. Agora, há necessidade de dimensionar. Vai ter show grande, por exemplo, os artistas hoje nem permitem, os grandes artistas não vai fazer na rede. Então, Exatamente. separa essa estrutura e põe no gerador. Já é uma né? exigência. Eles trabalham o tempo todo com mais de um gerador, inclusive. Um gerador só para o som, um gerador só para luz. Isso. Dependendo do LED, um gerador só para o LED. Tem artista que a gente faz aí que a gente faz com 5, 6 geradores. Porque ele quer um só para o camarim, um só para o som, um backup para o som, um só para a luz, um backup só para a luz e um para o LED. Ou às vezes coloca um grande de backup para os outros. Então, cada um gosta de trabalhar de um jeito. O importante é você não misturar. E aí você fala assim, esses caras que estão exigindo isso, é frescura? Não, eles já viveram tanta coisa. Se você colocar um gerador, pode dar interferência no som, luz, painel de LED, separa. Então põe um gerador para isso, um gerador para aquilo. E a hora que você olha financeiramente falando, impacta muito pouco. Porque se você for ver, e não é só a parte financeira, quando você prepara um evento, as pessoas me procuram, para você ter noção, 1 ano e meio a 2 anos. Hoje nós estamos fechando 2028. Temos contratos fechados para 2028. E é muito tempo de organização, é muito tempo sonhando, conversando, colocando em planilha. E não é só acabar a energia, é acabar com anos de sonhos, sabe, de ver aquilo acontecer, sabe? Imagina uma debutante na hora que vai surgir para dançar aquela valsa que ela ensaiou tantos meses e o gerador não acontece, a música não, o gerador não está ali, acaba a energia, a música não toca, a dança não acontece, não tem como, não dá para voltar, não tem como. Não.
Não tem É um como. É momento. muito triste. É uma tristeza gigante. E resta chorar mesmo, assim, porque até esse gerador ser localizado, ter gerador disponível, chegar, ligar, aquela emoção, aquele momento, O desgaste é absurdo, né? já foi. O Então, desgaste é muito mais caro não contratar. Exatamente. É muito mais caro não contratar. Tem um lugar aqui perto de nós, que é uma região de ranchos, ali em fronteira. Sim. Todo ano é a mesma coisa. Loca um gerador, stand-by, só por garantia, nos próprios ranchos, né? Dani, eu acho que nos últimos 4, 5 anos não teve nenhum gerador stand-by que a gente locou para Réveillon lá que não foi usado. Todos foram usados. Então, assim, pergunta para quem tem rancho lá se vale a pena, porque o cara sabe a dor que é, né? Contrata banda, chopeira elétrica, e eu não estou dizendo nem de grandes geradores, não. É você ter backup de energia, você tem que ter. Aonde tem uma concentração grande, dependendo da época do ano, você vai fazer alguma coisa que não tem uma estrutura boa de energia e está com sobrecarga, não coloca gerador que você vai ter problema. Réveillon e Carnaval, naquele pedaço, eu fico olhando meu telefone o tempo todo. E aí as pessoas ligam e falam assim, não tem, porque é uma data muito forte pra gente. É o que você disse. Essas pessoas já locam. A gente tem cliente lá que ele fala assim, ano que vem você já Então, as reserva, hein? pessoas que estão se preparando para organizar um evento nessas datas Corre. já Corre. tem que deixar reservado. Corre. Réveillon e Carnaval são pico. E assim, principalmente para situações que são lugares que não são próprios para evento, né? Você já sabe que vai ter problema ali. Então, e você traz a família inteira, né? Pois é. Aí tá lá forno com peru, com não sei o que, acabou. Não tem o que fazer. Então, E a companhia de energia elétrica vai chegar quantas horas depois para restabelecer a iluminação? só Deus sabe. Talvez só no outro ano, né? Exato. Ou A seja, gente já tocou gerador nessa situação que eu tô te dizendo por 2 dias direto. Porque ficava oscilando. Então, e como que você faz? Aí vai um outro gerador, vai abastecendo. Como é que funciona nessa Então, situação? nesse caso específico, como a gente concentra muita máquina num único lugar, eu mando um funcionário com carro de apoio. Tá. E aí ele vai fazendo, abastecendo, ele vai com um tanque nesse carro de apoio e ele vai abastecendo os geradores que estão lá, para não deixar. Então não chega a acabar de jeito Não, a gente nenhum. não deixa acabar. A gente não deixa acabar. E às vezes o cliente fala assim, dá um desconto que eu cuido. Ai, Não precisa de ninguém, não. Deixa que eu. Cara, você cuida do quê? Você tá com a sua família, vai curtir. Deixa que esse é nosso papel, mesmo porque corre risco de você fazer coisa errada e se machucar, botar a vida. Não faça isso. Deixa que a gente cuida. E aí a gente, quando tá nesse forma, porque você não tem como sair, esses geradores, eles ficam em cima, essa é a nossa forma de trabalhar, tá. tá? Eles ficam em cima do caminhão. Não tem Sim. como nós vamos sair para abastecer e voltar. Não. Então a gente leva um carro de apoio e fica Entendi. fazendo Ele esse não formato. sai de lá. Não sai de lá. E eu sou testemunha, pelo menos nas festas, que a gente sempre tá junto, sempre está em cima do caminhão, sempre está ligado e sempre está com um funcionário. Nem se cogita. Não. É, Quando aparece algum tipo de locação, e aparece, e cada macaco no seu galho, tá? Não estou dizendo que não é legal isso. Eu preciso de um gerador mensal para construção civil. A gente nem coloca. A gente não coloca. Por quê? Porque as nossas máquinas elas são voltadas para evento. Tem algumas coisas mais técnicas, regulador eletrônico de tensão, tem uma série de coisas que se você colocar, por exemplo, um combustível ruim nessa máquina, você estraga a máquina e vai ser um prejuízo Então, monstruoso. quem abastece é o pessoal da sua equipe. Somos nós. Você aluga gerador para construção civil, terrão, um monte de gente mexendo. Não, porque depois eu vou pegar esse gerador e vou levar para o teu evento. E aí não rola. Não vale Então, o risco, assim, não vale o risco. então você está dizendo que gerador para construção civil... Não,
é um segmento diferente do Sim, nosso. você escolheu um outro caminho e tá tudo bem. Podemos. Só que aí eu vou abrir um braço de construção civil e vou comprar máquina e vou colocar máquina só para aquela finalidade. Porque é diferente. Eu não coloco, eu até brinco, às vezes acontece do cara falar assim, não, mas eu não tô achando, mesmo que o seu é mais caro que o da construção civil, eu pago. Cara, se você colocar uma Ferrari numa estrada de terra, você não vai atingir o teu objetivo também. Não é para isso, a gente não coloca. Então, assim, olhando para o mercado, oportunidades, você fala, Maldonado, mas será que não vale a pena? Você está com máquina parada no barracão, eventualmente? Não, porque essa máquina ela tem esse fim. E a gente faz isso, tanto eu quanto o Fabiano. O que mais vocês fazem dentro de... Não, o nosso negócio é essa prestação de serviço temporária, de energia. Vamos colocar gradil para alugar, não estou dizendo que não deva, mas a gente não entende dessa forma. A gente entende que o negócio tem que ser, cara, vamos olhar para o nosso negócio, o que tem de moderno? Vamos modernizar? Vamos. O que pode fazer melhor? Está lançando agora uma marca, um modelo, um formato mais moderno. Aí a gente vai atrás, sim. Hoje em Rio Preto, o que tiver de moderno a gente está fazendo. E é esse tipo de profissional que todos nós merecemos encontrar. Pessoas que levam a sério o seu trabalho, o seu propósito, que trabalham com ética, querendo sempre o melhor. E o gerador de energia, gente, ele é fundamental. Eu sempre digo para vocês que me acompanham, que é o seguro que a gente torce para não usar. Então, eu quero agradecer imensamente por você estar aqui, tirando dúvidas, muitas minhas, inclusive. Eu acho que você, nossa, esclareceu muita coisa e, mais do que nunca, as pessoas vão dar a importância necessária para esse segmento que fica ali, escondidinho, que muitas vezes não é lembrado nos agradecimentos, não é? Na minha ficha técnica eu coloco. Sim, sempre. Eu coloco porque, para mim, não existe o mais, o menos importante. Eu sempre falo, é um conjunto. Todos dentro de um evento são importantes. Então, muito obrigada por sempre ser tão rápido. Você e o Fabiano, muito rápidos no retorno para as clientes, sempre fáceis para negociar. Isso é muito bacana, sabe? Não são assim inflexíveis, não. Vamos negociar. Vocês entendem a situação daquela pessoa que vai ter um evento daqui a 2 dias, que ficou ali, está contratando porque nós, cerimonialistas, estamos ali insistindo para colocar. Então, pela rapidez, pela explicação, pelos funcionários de vocês, a equipe de vocês, eu conheço boa parte dos técnicos, são excepcionais. Que bom, Dani. Eles realmente vestem a camisa, pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, eu quero agradecer a Energy por fazer tão bem, por trazer luz para os eventos aqui de São José do Rio Preto e região. Muito obrigada. Eu quero agradecer, viu? Muito obrigada por ter vindo. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, a lembrança. Trabalhar com você para nós já falei e falo de novo, é motivo de orgulho. Espero que a gente trabalhe junto por muitos e muitos anos ainda e que eu passe sempre, que a Energy passe sempre desapercebida, mas que ela esteja sempre lá. Obrigado, minha amiga. Amém. E você que assistiu, que ficou até o final desse podcast, eu não posso deixar de agradecer a Casa Évora, lá de Mirassol, que você conhece tão bem. A Casa Évora, que está sempre conosco no podcast Entre Véus e Bastidores, que eu tenho muito orgulho de anunciar aqui. Então, muito obrigada à Casa Évora e a todos os que trabalham nesse estabelecimento que faz toda a diferença nas festas de Mirassol e região. Muito obrigada pela audiência de sempre e até o próximo episódio.